Deixa eu ver se está gravando aqui. Ok. Olá pessoal, mais uma vez estou aqui para continuar, né, aquele vídeo de resolução de algumas questões da provinha plural, certo? Vamos lá, né? Em uma rodovia, um carro mantém velocidade constante de 110 km por hora. Observe a tabela a seguir. A tabelinha aqui, né? E ele diz assim, qual é a equação que fornece a distância percorrida em função do tempo? Então, galera, ele quer a distância em função do tempo, não é isso? Certo. Então, d de distância, tá aqui, até as alternativas estão aqui, né? Em função do tempo. O que a gente sabe? Que a cada hora que ele gasta, né, que é usado no tempo dele, a cada hora que ele usa o tempo, ele anda 110 km. Então, por hora, certo? Ele anda 110 km, não é isso? Então, a cada hora que passa aqui, ó, 110, mais 110, mais 110, mais 110, não é isso? Então, o que a gente sabe? Que a cada hora ele anda 110 quilômetros, certo? E isso a gente monta uma equação. Então, ó, esse T é o tempo em hora, certo? Se a gente for substituir aqui, ó, se ele andar 0 horas, né? Se ele usar 0 horas do tempo, né? Ou seja, se ele não usar tempo nenhum, coloca o zero aqui, a distância que ele vai percorrer vai ser de exatamente zero. 110 vezes 0, 0. Se ele andar 1 hora, 110 vezes 1, 110 km. Se ele andar 2 horas, 110 vezes 2, 220 km. Então, a equação que nos fornece a distância em função do tempo seria essa daqui, 110t, certo? Simples de resolver. Questão 7 diz assim, ó, observe a seguinte função, f de x igual a 2x, e pede para encontrar qual é a representação que melhor, né? Que melhor não, qual que é a representação dessa função aqui. Então, as representações estão aqui embaixo. Será que é A, B ou C? O que a gente sabe? A gente sabe o seguinte, que a função é f de x igual a 2x. Não é isso? Para cada valor de x, ele devolve o dobro. Não é isso? Se eu colocar 1 aqui, o dobro de 1 é 2. Né? Se eu colocar o 4 ali, por exemplo, o dobro de 4, isso é 8. Então, para cada valor que a gente insere, é nos retornado um valor, o dobro, né? O dobro do valor inicial. E isso a gente pode observar aqui, ó. Esse seria o valor inserido, né? E o retorno estaria aqui, né? O dobro do valor ou algo parecido estaria cada outro lado. Se a gente colocar o 0, o dobro de 0 é 0. Se a gente colocar 1, o dobro de 1 é 2. Opa, já dá errado, não pode ser essa. A partir da próxima aqui. Essa daqui não pode ser por quê? Se a gente colocar o 1, o número 1 lá na função, ele só vai nos devolver um valor. Não pode ser 2, né? Ou ele devolve o 0 ou devolve o 1. Não os dois ao mesmo tempo. Então, isso aqui não caracteriza uma função, né? Uma representação de função. A B também não pode ser porque... a C não pode ser porque, na verdade, quando eu coloco 1, o valor me retorna um valor 2, né? Quando eu coloco 2, o valor retornado seria 4. Então, isso aqui também não caracteriza uma função, certo? A letra D seria a única alternativa possível, porque quando eu coloco o valor 0, o valor final é 0. Quando eu coloco o valor 1, o valor final é 2. 2, 4, 3, 6. Não é isso? Então, a alternativa correta é a letra D, correto? Seria a alternativa de letra D. Bom, a número 8 pede para a gente ler um pequeno texto, né? Então vamos lá. Em um ano, o maior município do país ganhou 70,3 mil novos moradores, média de 192 por dia. População do estado supera 44,7 milhões de pessoas. Cidade mais populosa do país, São Paulo ultrapassou os 12 milhões de habitantes, conforme a estimativa da população divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, seria o IBGE, não é isso? A cidade de São Paulo chega a 12 milhões de habitantes, ok? E aí tem, né, alguns dados aqui, blá blá blá. E agora pede assim, escreva
na forma de potência de base 10 a quantidade de habitantes da cidade de São Paulo. Marque a alternativa correta. Então, ele conta aqui, né, um pequeno fato da cidade de São Paulo estar superpopulosa e tal. Pede pra gente determinar quanto seria 12 milhões na potência de base 10. O que eu sei? Eu sei que potência de base 10, pessoal, nada mais é do que pegar um número, multiplicar por 10, certo? E pôr um certo expoente relacionado a certa quantidade de casas decimais que esse número tem, ou de zeros que esse número tem. Por exemplo, o 200. 200 tem 2 zeros, né? Então eu posso escrever 200 desse jeito aqui, ó. 2 vezes 10 elevado a 2. Ok? E esse 2 representa a quantidade de casas decimais ali, os zeros que esse 200 tem. Ou que esse número tem, na verdade, né? Então, partindo desse princípio, que eu sei? Que 12 milhões são 12 seguidos de 6 zeros, não é isso? Então eu parti para procurar algum valor que tenha 6 aqui em cima, né? Então se eu fosse escrever em potência de base 10, certo? Eu escreveria desse jeito aqui, ó. 12 vezes 10 elevado a 6. Porém, não tem nenhuma alternativa que condiz com o que eu escrevi aqui. O que eu vou fazer? Isso aqui, ó, nada mais é do que isso, só que expresso com mais um expoente. Como é que eu faço para escrever isso? A vírgula desse 12 está aqui, né? Está sempre no final do número, né? 12,0. O que ele fez aqui? Ele andou para trás uma casinha, certo? Uma casa decimal. Então, ó, como eu ando para trás uma casa decimal, certo? Esse número aqui também é adicionado uma unidade. 7. Essa questão é bem simples, tá? Então, 1,2 elevado a 7 é a mesma coisa que 12 milhões, certo? Seria 1,2 seguidos, né? 1,2 não, seria 12 seguido de 6 zeros, certo? Ou que essa vírgula aqui, ó, andaria 7 casinhas para a direita, ok? Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? 6 zeros. A vírgula sai daqui e vem parar aqui, ó. Então, 12 milhões, beleza? É isso. Alternativa de letra D. Perfeito. Ó, Guilherme, a 9, né? Guilherme irá construir uma horta em uma parte quadrada do seu terreno. Observe aqui, certo? Sabendo que a área do terreno destinada à horta é de 144, qual é o valor de x? Então, a área seria isso aqui, né? O que é a área de uma figura retangular? Ou, nesse caso, quadrada, né? Seria isso vezes isso. E x vezes x está dando 144. Beleza? X vezes x, 144. Só que x vezes x, pessoal, é x ao quadrado, né? Beleza? O que eu sei agora? Que se eu pegar esse quadrado aqui e jogar para o outro lado em forma de raiz, né? Esse jogar para o outro lado é bem específico, né? Bem caracterizado, né? Bem entre aspas mesmo. Ok? E raiz, ó, de 144 está 12. Obviamente, né, pessoal? 12 vezes 12. Isso dá 144. Então, 12 vezes 12 dá uma área de 144 metros quadrados, quilômetros quadrados, enfim. É isso. Então, a resposta seria 12, né? Alternativa de letra C. Ok. Bom, vamos lá, né? A professora Mariana escreveu a seguinte equação no quadro e pediu para os alunos encontrarem o valor de x. Os valores de x, né? Que serão 2 porque a equação é quadrada, certo? Os alunos Beatriz, Breno e Tadeu apresentaram as seguintes respostas. Beatriz, um dos valores de x encontrado pertence ao conjunto dos números naturais e o outro pertence ao conjunto dos números inteiros. Então ele foi citando os valores o conjunto dos valores que deu, né?
certo? Aí, ó, qual aluno apresentou a resposta correta? Então, primeiro a gente vai ter que calcular os valores de x ali nessa equação, né? Ou as raízes, né? Então, ó, a equação é 3x² menos x igual a 0. 3x² menos x igual a 0. Perfeito? O que eu vou fazer? Eu vou fatorar esse x, né? Beleza, eu vou pôr em evidência, na verdade, o x. Colocar em evidência, pessoal, é justamente pegar o valor que você quer colocar e multiplicar pelo resto que ficou, né? Então, ó, x ao quadrado é x, né? Vezes x. Perfeito? Vou escrever isso aqui, né? De maneira que vocês consigam entender melhor. 3x² é 3x vezes x, né? Menos x igual a 0. Perfeito? O que eu sei? Que nesse fator e nesse tem x. Não é isso? Então eu vou colocar ele em evidência. Eu vou colocar ele para multiplicar todo o resto. Então lembrando, ó, isso aqui, ó, separa esse pequeno termo desse termo. E nesses dois termos tem um fator em comum, certo? Que seria o x. Então eu vou colocar ele para multiplicar todo o restante. Aqui, ó. Eu vou tirar de uma soma para escrever como multiplicação, certo? Se eu tirar x daqui, fica só 3x, não é isso? Estou tirando um x daqui. E aqui, se eu tirar um x, fica só menos 1. Perfeito? Porque x vezes 1 daria x. X vezes menos 1 dá menos x. E isso é igual a 0. Pessoal, o que eu tenho aqui agora? Que x vezes um valor está dando 0. Pensa bem. 2 vezes 0 é 0. 4 vezes 0 é 0. Então, peraí. Se eu tenho um número multiplicado por outro e o resultado está dando 0, pessoal, a única coisa que eu sei é que um deles é 0, né? Então, eu vou escrever, ó, ou isso aqui é 0 ou isso é 0. Perfeito? Vamos lá. De novo, né? Ó, 2 vezes x igual a 0. Certo? O único valor para x aqui, ó, é se o x for 0. Perfeito? Ou seja, o 2 não pode ser 0, claro, mas o x pode ser 0. Então, é o que está acontecendo aqui, ó. Eu tenho uma multiplicação entre um termo e outro na qual o resultado é 0. Certo? Imagine que 2 vezes, sei lá, 2 vezes 5 não pode dar 0. Certo? 7 vezes 2 não pode dar 0. Mas o que eu sei? Que isso vezes isso está dando 0. Ou isso aqui é 0, eu vou escrever, ó, ou x é igual a 0, já tem a primeira solução, ou isso aqui é 0, ou 3x menos 1 é 0. Perfeito? O que eu vou fazer agora? Resolver essa pequena equação de primeiro grau, né? Vou pegar o menos 1 e passar para lá, positivo. Certo? O 0 estava lá, né? E 1 mais 0 é 0. Desculpa, 1 mais 0 é 1, né? Então, ó, eu vou deixar o x aqui de um lado e vou passar o 3 dividindo o número que já estava lá. Então, a segunda solução é 1/3, né? Então, a primeira é 0 e a segunda é 1/3. 1/3, pessoal, 0 ele pode ser um número natural ou um número inteiro, né? Então, deu 0 e 1/3. Vamos olhar as alternativas aqui, né? Beatriz, ó. Um dos valores de x encontrado pertence ao conjunto dos números naturais, pode ser, que é o 0. E o outro pertence ao conjunto dos números inteiros. Não, o outro é 1/3. 1/3 é o conjunto dos números racionais. Breno, um dos valores de x encontrado pertence ao conjunto dos números inteiros, pode ser o 0. O 0 pertence a qualquer conjunto. Mas o outro aqui, ó, pertence ao conjunto dos números racionais. Perfeito. Então seria o Breno a resposta correta, né? Encontramos aqui. Então a resposta certa é Breno. Beleza? Então vamos lá, né? 11. A soma entre o quadrado de um número e 21. Então vamos lá. A soma, vamos lá, entre o quadrado de um número, que eu não sei qual que é, representei por x ao quadrado, então a soma disso mais 21 é igual ao quê? É igual ao produto desse número, que eu não sei o produto, multiplicado por 10. Ok. Então, ó, 10 vezes x, certo? Então eu representei esse número que a gente quer encontrar por x. A diferença dos dois números encontrados será de... Beleza. Então, ó, isso aqui vai dar uma equação de segundo grau, não é isso? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou passar esse 10x para cá, né? x² menos 10x, não é isso?
Por que menos 10? Porque ele está positivo, né? Lembrando, ó, 10x. Isso aqui é a mesma coisa que 10x. Ele é positivo, vai vir para cá negativo. Perfeito? Mais 21. Isso é igual a 0. Porque eu tirei o 10x de lá, ficou somente o 0, né? Deixa eu apagar isso aqui, somente o 0 aqui. Então, ó. Isso vai gerar dois números. E ele quer justamente a diferença entre esses dois números. Bom, a gente vai ter que resolver essa equação, não é isso? Iremos resolver isso aqui. X² menos 10x mais 21 é igual a 0. Vamos usar a nossa equação de fórmula de Bhaskara, né? Que diz o quê? Que x é igual a menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac. Tudo isso dividido por 2 vezes a. O a é o número que compõe o x ao quadrado, que é 1. O b é o número que compõe o x. E o c é o termo independente, o que não vai letra alguma. Beleza? Então vamos lá. Menos b, então seria menos ou menos 10. Isso, o b seria esse valor aqui, menos 10. Só que já tem dois menos ali, né? Esse e esse. Então menos vezes menos vai dar mais. Perfeito? B ao quadrado seria 10 ao quadrado dá 100, né? Menos 10 ao quadrado dá 100. Menos 4ac. Menos 4 vezes 1 vezes o c. Menos 4 vezes 1 vezes 21. Tudo isso dividido por 2 vezes 1, que dá 2. Perfeito? Então vamos lá, né? Eu vou